Oi, pai, muito lindo o que o senhor falou, né? Até me emocionei, é verdade. A gente vendo pelo outro ângulo, a gente vê ser usado por Jeová. E Jeová fez coisas aqui incríveis para nós, né? O custo de vida aqui é elevadíssimo. E aconteceu uma coisa, eu nem contei para vocês, porque eu imaginei, até brinquei, eles não vão acreditar. A Giovana e meu pai não vão acreditar. E eu ia contar pessoalmente, mas vou contar por telefone. Como Jeová, ele tá manobrando cada situação de cada irmão que está aqui. Nós não calculamos bem, na verdade não é que nós não calculamos bem, nós não estávamos bem informados quanto ao custo de vida daqui. E agora, nessa última semana, a gente ficou um pouco apreensivo, a gente tinha pouco dinheiro. E a gente se alimenta muito mal aqui, não só nós, todos os irmãos. A gente come arroz, feijão, ovo, arroz, feijão, linguiça. E raramente arroz, feijão e frango. E eu estava com muita vontade de comer peixe. Às vezes tem peixe, às vezes não tem. E peixe é muito barato aqui, aqui não estava tendo. E aí a gente acordou cedo, fomos fazer as contas. E a gente falou, a gente vai ter que segurar as pontas, né? Vamos vender alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, vai ter que tirar dinheiro da empresa, o que vamos fazer, o que não vamos fazer. Aí a gente falou, bom, vamos ver isso mais tarde, vamos no campo. E aí quando a gente chegar, a gente vê isso. E ok, fomos para o campo. E aí a gente começou a pregar, eu e o Jefferson. E eu vi um rapaz no cemitério e decidi falar com ele. Ele disse que não poderia falar. Eu falei, não, é muito rapidamente. Eu não vou gastar 5 minutos. Eu só vim dizer pra você que no futuro você vai ter um emprego muito melhor. E que você não vai ver mais pessoas chorarem. A sua função vai ver pessoas chorarem de alegria. E aí ele deixou o que ele estava fazendo. Ele estava preparando uma cova, saiu, veio ao nosso encontro, pegou a publicação e não queria mais parar de conversar. E o sol estava brincando. E aí a gente conversou com ele. E eu falei, olha, eu não vou te atrapalhar. Eu prometi que era 5 minutos, vai ser 5 minutos. Ele disse, não, eu quero ouvir mais. Ninguém nunca falou com a gente. E a gente conversou com ele. Aí vários amigos dele chegaram, a gente sentou, distribuímos publicações para cada um deles. Ok? Terminamos. Estávamos indo embora. E eu aqui chamo muita atenção pela minha cor, meu tom de pele e os meus olhos claros. E aí, a maioria das pessoas aqui são índias ou são mais escuras. E aí um senhor que estava vendendo peixe nos chamou e me disse, senhora, desculpa te perguntar, mas como você está aguentando ficar nesse calor? Aí eu falei pra ele, eu tento não pensar, eu tento focar em outra coisa. E ele disse, você está trabalhando para o exército? Aqui o exército, por conta da fronteira com a Venezuela, o exército passa todos os dias na rua. E por causa da droga, que tá vindo muito aqui por causa da guerrilha. E aí eu disse pra ele, não sou do exército, mas eu posso ser considerada do exército de Deus. E nós brincamos. E eu falei pra ele, nós não somos do exército, mas eu, assim como um soldado, eu também me voluntariei para servir a Jeová. Nosso trabalho nós não recebemos por isso. A gente deixou São Paulo para vir para cá, para pregar para as pessoas. E aí ele se encantou com a gente, disse que nunca imaginava que isso acontecesse. Nós dissemos, sim, acontece. E ele falou, você se preocupa com as pessoas. Aí a gente leu um texto da Bíblia para ele. E aí ele foi tão simpático, o Jeff falou assim aí ele olhou para nossa cara e falou assim, vocês têm o que comer hoje? A gente falou, a gente tem o que comer. A gente tinha arroz e feijão. Contado, mas a gente não tinha mistura. E aqui é muito comum comer arroz e feijão puro. E nós dissemos, claro, nós temos o que comer. E ele falou assim, mas mesmo assim eu vou te dar. E aí ele deu 3,5 kg de peixe para nós. Eu disse, não precisa. Ele falou, não é questão de não precisa, eu quero te dar. E aí eu não sabia o que fazer na hora, queria chorar e contive minhas lágrimas, né? Porque a gente tinha acabado de falar isso, saído do campo, mas fomos para o campo. E aí eu falei, senhor, por favor, me dê só um então, eu não tenho dinheiro para te pagar. Ele disse, não, eu quero te dar. Ele limpou os peixes e me deu 3,5 kg de peixe, de tambaqui. Tambaqui não, tucunaré. 3 peixões enormes. E aí o Jefferson, eu disse, então eu quero te dar um abraço.
Quando o Jefferson abraçou ele, ou aquele homem daquele tamanho, o senhor começou a chorar e não parava de chorar, porque ele nunca tinha sido abraçado. E aí a gente acabou deixando, nos cumprimentamos, tiramos foto para levar para São Paulo, e aí nós saímos. Quando eu saí, eu não aguentei. Eu sentei no chão e comecei a chorar, porque a gente... uma coisa é a gente falar que serve a Jeová, que acredita em Jeová. Mas outra coisa é a gente ver Jeová na nossa vida. A gente não estava passando fome. Não estava. Só que a preocupação de Jeová em cuidar de nós, porque nós estávamos preocupados para essa semana. Simplesmente o homem nos deu 3,5 kg de peixe. A gente tem peixe para a semana inteira até o dia da gente ir embora. Então, para nós, para mim e para o Gé, tá sendo algo assim. E pode ser que as pessoas não acreditem. A gente nem vai falar isso, né? A gente vai mandar essa experiência para Betel, mas a gente tem certeza que foi Jeová que colocou ele para nós na nossa frente.